Hoje vou compartilhar um relato assustador que aconteceu comigo e meu filho em 1998. Naquele ano, nosso vizinho ficou encantado quando meu filho nasceu, especialmente com as roupinhas do bebê. Durante a quaresma, notei que nosso vizinho não saía do quintal de casa. Parecia um senhor de idade buscando um pouco de atenção. Na sexta-feira daquela semana, cheguei da roça e encontrei meu filho chorando muito. Minha mãe sugeriu que eu tomasse um banho e fosse caminhar com ele. Ela alertou: "Não volte tarde, é quaresma e o menino ainda não foi batizado." Concordei e decidi visitar minha tia. O tempo passou rapidamente e quando olhei o relógio, já era tarde da noite. Ao me aproximar de casa, vi um arbusto se mover, embora não houvesse vento. Segurei meu filho firmemente e corri até chegar em casa. Minha mãe, já com a porta aberta, me fez entrar rapidamente e fechou a porta. Do lado de fora ouvimos um rosnado assustador e arranhões que percorriam toda a casa. Aí minha mãe disse em voz alta para ele: "Vá embora e amanhã você vem buscar uma xícara de sal." E tudo ficou em silêncio. Na manhã seguinte, nosso vizinho veio pedindo sal, alegando que não tinha em casa. Foi então que descobrimos a verdade. Ele e o vizinho eram um lobisomem. Quando eu era pequeno, minha avó costumava dizer que o lobisomem vinha atrás das crianças não batizadas. Ela contava uma história aterrorizante de quando era criança e morava em Porto Ferreira. Uma vizinha que havia tido um bebê há poucos dias morava numa fazenda próxima. Na segunda noite em casa com o recém-nascido, ela estava na cozinha preparando o jantar para o marido, que era caminhoneiro, e chegaria tarde. De repente, ouviu o bebê chorando. Ao correr para o quarto, levou o maior susto da sua vida. Uma criatura horrenda, com um braço erguendo uma das telhas e o outro tentando pegar a criança no berço, rosnava ferozmente. Desesperada, a mulher pegou a arma do marido e disparou. A criatura soltou a telha e fugiu, uivando de dor e deixando um rastro de sangue. No dia seguinte, a vizinha conversou com a mãe da minha avó, que disse que a criatura era um lobisomem, atraído pela criança não batizada. Assustada, a vizinha imediatamente batizou seu filho. A partir desse dia, nunca mais viu o lobisomem por perto de sua casa. E você, já ouviu histórias assim? Deixe seu comentário. Quando eu tinha 7 anos, minha irmã estava grávida do seu primeiro filho. Ela morava na mesma casa que eu, nossa mãe e nosso irmão do meio. Numa noite, estávamos todos dormindo quando um forte barulho na parede nos acordou. Era um som de arranhões e fungadas. A cama da minha irmã ficava ao lado da janela e ela ficou tão assustada que pediu para trocarmos de cama. Mas a criatura continuou arranhando e fungando, cada vez mais forte. Com muito medo, corri para o quarto do nosso irmão. Lá também tinha uma janela e deitamos juntos na cama dele, olhando para a janela que tinha um pedaço de vidro quebrado. De repente, vimos um monstro terrível olhando através do vidro quebrado. Seus olhos estavam vermelhos e cheios de sangue, e seu rosto era horrível, como um homem-lobo. Eu e meu irmão saímos gritando para o outro quarto. Na manhã seguinte, verificamos a parede do lado de fora e vimos que estava cheia de arranhões, com pegadas enormes no chão. Até hoje, eu tenho medo desse dia. Há uma antiga lenda sobre um lobisomem que aparece durante a quaresma. Durante esses 40 dias sagrados, o lobisomem se torna mais feroz e poderoso. Dizem que ele é um homem amaldiçoado por fazer um pacto com forças sombrias. Condenado a vagar pelas florestas à noite, assume a forma de um lobo humano, uma punição por seus pecados, e só encontrará libertação quando se redimir. Durante as noites de sexta-feira, a maldição atinge seu auge, tornando-o particularmente perigoso. O lobisomem percorre as aldeias em busca de vítimas, espalhando medo e destruição. Aqueles que cruzam seu caminho são amaldiçoados e condenados a viver uma vida de infortúnio. Para se proteger, algumas histórias sugerem carregar uma cruz ou rezar fervorosamente. Outros acreditam que a única maneira de acabar com a maldição é destruir o coração do lobisomem. Embora seja apenas uma lenda, a história do lobisomem da quaresma serve como um lembrete sombrio da importância do arrependimento e da busca pela redenção. Ela nos faz refletir sobre as consequências de nossas ações e a importância de encontrar paz interior. Em 16 de fevereiro de 2013, uma sexta-feira de lua cheia e início da quaresma, meu esposo e eu acampávamos em Cascavel. Por volta da meia-noite, o silêncio era profundo, interrompido apenas pelo brilho da lua e a luz do nosso lampião. De repente, avistei um ser estranho, com pelo cinza, atrás de um coqueiro, cerca de 5 metros de distância. Fiquei observando, e a criatura começou a sair lentamente, como se acordasse de um sono profundo. Imediatamente chamei meu marido, e ambos ficamos estáticos ao ver a criatura. O ser se virou em nossa direção, fixando seus olhos vermelhos nos nossos por longos 5 segundos. Pudemos ver claramente era um lobisomem enorme, com aproximadamente 3 metros na posição horizontal. Ele se afastou lentamente em direção ao lago. Apagamos o lampião e entramos na barraca, confiando apenas na luz da lua. Mais tarde, ouvi passos nas folhas secas próximas à barraca. Meu marido tinha uma arma na mochila e deu um tiro para cima para tentar afugentar a criatura. Assustado, o lobisomem correu e desapareceu na mata ao redor. Era 10 de março de 1992, um dia comum no interior do Paraná, onde eu morava com minha filha de 4 meses. Vivíamos a 20 quilômetros da cidade, em um lugar isolado, com apenas 3 casas nas proximidades. Mais adiante, cerca de 800 metros, havia uma pequena comunidade com 4 casas e uma igreja. Uma senhora que morava ali sempre contava sobre um homem que trabalhava na cidade, mas durante a quaresma ia para o interior,
acampando em uma ervateira desativada. Ela desconfiava que ele fosse um lobisomem. Naquele dia fui visitá-la. No caminho de volta, ele passou por nós e me lançou um olhar que me arrepiou. Quando cheguei em casa, vi que ele estava parado na estrada, olhando fixamente. Corri para dentro e tranquei tudo, esperando meu marido chegar. Quando ele chegou, abriu a janela porque estava abafado. De repente, minha filha começou a chorar sem parar e ouvimos rosnados do lado de fora. Ao olhar, vi um enorme cachorro parado sob a janela. Gritei e disse: "Tem um lobisomem lá fora!" Meu marido pegou a lanterna e a espingarda, mas a criatura fugiu para o outro lado da estrada. Desde então, ele nunca mais apareceu.